tudo bem? Começa agora mais um programa Feminismos, aqui pelo YouTube. Aqui nós discutimos todos os desafios, os direitos das mulheres, os problemas que nos cercam e como resolver e dar conta desses problemas. A minha entrevistada de hoje é a Mariana Cocho. Obrigada, viu? Jornalista há 30 anos, foi repórter, hoje em dia ela é apresentadora do programa Papo de Mãe, que acompanha aí essa questão da maternidade real, que a gente também trata muito aqui no Feminismos, e está lançando um podcast e, além de tudo, mãe de 3 filhos. Eu adoro essas mulheres, né? Mariana, obrigada por ter vindo, é uma honra entrevistar você, tudo bem? Tudo bem, eu que tenho que agradecer e que bom a gente ter tantos espaços assim para falar de feminismos, né? Parabéns a você por esse projeto. Obrigada, e que venham mais e mais espaços, né? Verdade. Como o seu podcast, que a gente vai falar sobre ele. Quanto mais, melhor, né? Exatamente. Nós nunca seremos concorrentes. Nunca. Quanto mais espaço, mais voz, né? A para as gente mulheres. soma. Sim, com certeza. Mariana, Mari, eu vou te chamar de Mari. É estranho a gente, né? É jornalista e a gente se fala nas redes direto. Mari, vamos lá para a pergunta que eu sempre quero saber e sempre quis saber. Como você consegue? Você sabe que muita gente me pergunta, como é que você dá conta? Sim. 3 filhos, você fica inventando cada vez mais trabalho. Eu brinco que o meu trabalho é o meu 4º filho, né? Na verdade, eu respondo que eu não dou conta. Então, muitas vezes, não é sempre que eu consigo ir a todas as reuniões da escola, ou almoçar todo dia com os meus filhos, ou entregar um trabalho no prazo, mas eu acho que, assim, a gente tem que tentar ser aquela mulher possível, eu costumo dizer, exatamente, né? A perfeição não existe. Não existe. E eu converso muito com os meus filhos e explico. Então, às vezes eles falam, poxa, mãe, você falou que ia me pegar na escola 1h30, você chegou às 3h. Falam, filha, entende que a mamãe está trabalhando, né? Nem sempre é fácil. A gente também mora numa cidade com muito trânsito. Nossa. Então, os meus filhos, eu tenho que agradecer porque eles são muito compreensivos. E porque eu procuro também dar conta de tudo. Então, eles também não podem reclamar, porque eu sou uma mãe assim que eu trabalho, mas eu levo na escola, eu pego na escola, eu procuro almoçar com eles todos os dias, jantar, a gente janta todos os dias. Que eu acho que isso faz diferença, né? Você tem 2 meninas e um menino? Eu tenho a Laura, de 16, a Isabel acabou de fazer 14, e o André que faz 13. A Isabel e o André têm 1 ano só de diferença. E eles nasceram quando eu era repórter da Globo, foi um dilema na minha vida. Como foi essa mudança? A gente estava conversando antes da gravação, né? Que foi realmente uma opção, você optou por, né, sair, abandonar a reportagem por pelo menos naquele momento, para conseguir conciliar. Como foi isso? Foi um drama? Foi dolorido? Foi fácil? Foi difícil? Como foi? Sabe, Lidice, acho que a gente aprende que a vida é feita de fases e de opções, né? Você não consegue ter tudo que você quer. Exatamente. E eu sempre quis ser mãe e eu sempre quis ser repórter. E eu fui ser repórter muito cedo, eu consegui, com 21 anos eu me tornei repórter na Record, com 23 eu fui a primeira repórter da Globo News. Nossa, Alice Maria me chamou. Então, profissionalmente, eu estava sempre muito feliz, sempre gostei muito de ir para a rua, ser repórter de rua, desde criança é o que eu falar. Eu fingia que eu era repórter, tem vídeo Super 8 eu fingindo que era repórter de TV. Então, só que eu sempre quis ser mãe e acabei tendo 3 filhos, um atrás do outro. O terceiro raramente é programado, né? Então eu falo que o meu terceiro filho veio de brinde, que eu fiz tratamento para engravidar das meninas e o médico falou que não tinha como engravidar, acabei ficando grávida naturalmente do André. E daí foi muito difícil, quando eu voltei da licença maternidade do André, isso em 2007, voltar à rotina de repórter, porque eu tinha praticamente 3 bebês, eu tive um filho atrás do outro, até me deram um carrinho de gêmeos na época. Escadinha. E repórter, você sabe, não tem rotina, não tem horário para entrar, não tem horário para sair, e aquelas coisas de jornalismo, plantão, fim de semana, Natal, Réveillon. E eu comecei a viver um conflito muito grande, né, de conciliar a maternidade com a vida de repórter. Eu não queria abandonar, mas pensei, como que eu posso conciliar as 2 coisas? Então, eu digo que eu mudei um pouco o rumo da minha carreira. Aí eu juntei a minha experiência como repórter de rua, eu tinha morado no Ceará pela Globo, conhecendo a realidade das mães no sertão. Então, até isso de
ter entrevistado mães brasileiras de tantas realidades, eu falei, como é que eu junto isso, na minha experiência do jornalismo, com a experiência que eu estava tendo na maternidade? Então, eu resolvi sair da Globo e acabei criando o Papo de Mãe junto com a Roberta Manresa, que apresenta comigo até hoje, é minha amiga de infância, a Roberta. Que legal! Já é amiga há 40 anos e as nossas filhas nasceram com 10 dias de diferença, as mais velhas. Então a gente tem uma história muito... Eu tenho uma irmã, né, caçula, a Carol, e eu brinco que a Roberta é minha irmã adotiva. É mais que uma amizade. Então, aí eu saí e falei, não... Isso em 2007. Juntas a gente criou o Papo de Mãe e eu ainda fiquei trabalhando como freela um período. E daí em 2009 a TV Brasil estava montando a grade, precisava de programação, descobriram que eu tinha um piloto do Papo de Mãe e aí deu tudo certo. Ai, que bom. E o Papo de Mãe está no ar, uma produção independente, mas está no ar ininterruptamente desde 2009. Nossa, que legal. A gente já completou 10 anos no ar, atualmente pela TV Cultura. Parabéns, parabéns. E é um programa diário, né? Sim. Vai ao ar pela TV Cultura 15 para 7 da noite. E lá a gente procura falar de todas as questões da maternidade, das mulheres de hoje, né? Não, é muito bom. Assistam Papo de Mãe na TV Cultura. Qual horário? Então é de segunda a sexta, 15 para 7 da noite. 15 para 7. Que lá, assim, o que eu acho interessante é isso, de falar sobre tudo, debater tudo. A gente procura falar de comportamento, educação e saúde dos nossos filhos em todas as idades, inclusive na adolescência, que as mães de adolescentes às vezes ficam tão carentes de informação, e tratando numa realidade brasileira também, né? Porque quando eu estava grávida, tinham alguns programas assim, estrangeiros, mas é tão diferente, a gente tem que falar da nossa realidade. Claro, né? Claro. Nossa, que legal, que exemplo. Agora me fala uma coisa, Mari, você tem uma irmã, né? São só vocês duas, tem a sua mãe, tem a Roberta, né? Que você acabou de falar. Como é para você e como foi na sua carreira, né, essa questão do relacionamento com outras mulheres, né? Porque eu estou muito aqui no programa, fora daqui, levantando essa bandeira, trabalhando essa causa de que juntas somos mais fortes, a causa da sororidade. Como é isso? Como foi para você? Eu acho que a nossa geração ainda teve que ir aprendendo a ser feminista. Sim, exatamente. E eu falo da palavra feminismo porque acho que toda mulher tem obrigação de ser feminista. Ai, nossa. Né? Os homens também podem ser. Os né? homens podem, mas agora a as mulher mulheres... acho que tem obrigação. Feminista não é uma palavra feia, é uma palavra linda. Né? A gente tem que parar com isso de que é o oposto do machismo. Não, o machismo prega uma superioridade, o feminismo só quer uma igualdade. Igualdade, exatamente. Não quer briga, não quer guerra, mas a gente quer direitos iguais, né? Isso. E oportunidades iguais também. Daí entra outra palavrinha, o poder de cada palavra, né? Que é sororidade, que no começo eu falava, palavra chata, mas não, ela tem uma essência muito forte, que é essa união entre as mulheres, né? Sim, e que a irmandade, né? Etimologicamente, a sororidade é a irmandade entre as mulheres, justamente entre as mulheres. De darem as mãos, porque precisam lutar, porque outras já lutaram no passado para que a gente, né, tenha tido conquistas, né, agora, e a gente tem que lutar pela nossa geração, pelos nossos filhos. Acho que a nossa não nasceu feminista, mas as minhas filhas e o meu filho já nasceram. Exatamente. Porque em casa eu fui tendo essa atenção, esse cuidado. E como na hora que vira a chavinha que você fala, puxa, como a gente tem que lutar pelo feminismo, eu voltando, eu falei, quantas coisas machistas eu aceitei e eu realizei também. Exatamente. Até, né, na hora de casar, na hora de quantas coisas você se submeteu. Até no relacionamento profissional, né? No relacionamento profissional. A gente às vezes se pega tendo umas atitudes machistas e sendo vítima de machismo de outras mulheres. Também, que também estão fazendo, né, aquilo sem nem perceber que estão sendo machistas. E eu fui aprender, eu aprendi muito depois de adulta mesmo, na minha profissão, entrevistando mulheres,
ou vendo as injustiças, e daí eu comecei a me envolver muito com a questão da violência contra a mulher, mais especificamente da violência doméstica. Você tem um grupo no Facebook, né? Que discute isso, que apoia, que acolhe. Chama Violência Doméstica Grupo de Apoio. Eu criei com a Mari Marega, que é jornalista também, 3 anos atrás, para orientar vítimas de violência, porque eu começava a conversar, assim... Esse meu envolvimento começou 20 anos atrás, quando eu morei no Ceará como repórter do Jornal Nacional, e me aproximei muito da Maria da Penha, que é de lá, que é maravilhosa, é minha ídola. E sabendo da história da Maria da Penha, quando ela nem era nome de lei ainda, né, eu me aproximei e comecei a pesquisar e estudar muito a questão da violência doméstica. Comecei a perceber 20 anos atrás a gravidade do tema. E ninguém falava disso. Agora, ainda bem, já falam mais, né, embora os números ainda sejam horrorosos. Sim. Nesse grupo que eu tenho de apoio, em 3 anos a gente já orientou mais de 3.500 mulheres. Todos os dias entram novas vítimas lá que sofrem caladas, isoladas, sozinhas, porque ainda tudo isso é fruto de muito machismo na sociedade. E tem a questão da culpabilização da vítima. Ainda tem vitimização isso, do culpado. Exatamente, ainda tem isso. A mulher sofre violência e ainda, pela sociedade, ainda é considerada culpada pela violência da qual ela é vítima. Não, se você for estudar a fundo, a violência doméstica é fruto da sociedade machista. Sim. Enquanto houver machismo, e não é só a agressão física, né? A própria Maria da Penha costuma dizer que a agressão verbal, psicológica, muitas vezes é ainda pior do que um tapa na cara. É muito grave no nosso país. A gente tem que falar sobre isso. Eu, como jornalista, como repórter, sentia dificuldade de chegar, de fazer reportagens sobre isso, porque até pouco tempo atrás ainda era briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Acho que as redes sociais tiveram um papel importante, positivo nisso. Sem dúvida, eu também acho. De provocar essa união entre as mulheres. Você vê, eu consigo ter um grupo pelo Facebook que a gente orienta e ajuda de verdade essas mulheres. Tenho voluntários maravilhosos que eu tenho que agradecer lá, psicólogo, psiquiatra, promotoras, advogadas, que na hora que uma mulher entra lá pedindo socorro, a gente vai dar a mão e vai até o fim para ajudar essa mulher. Nossa, parabéns, que trabalho bonito. E assim, a gente precisa também sempre lembrar que o Brasil ainda ocupa o 5º lugar no ranking do feminicídio. Sim. E que o feminicídio, ele nunca vem de uma hora para outra. Exatamente. Ele é sempre resultado de uma situação de ameaça, de violência verbal, de violência emocional, que aí parte para violência física, e aí acaba na morte, acaba no assassinato da mulher. Né? Então, assim, fala-se muito do feminicídio, né? Tem o ranking, e claro, é o resultado final, mas a gente tem que combater ali antes de chegar nisso, né? Sim, inclusive criando nossos filhos para que não cresçam machistas, nossas filhas para que não aceitem relacionamentos abusivos. É nosso papel enquanto pais e mães, né? E você falou uma outra palavra importantíssima, que é feminicídio. A gente tem que usar essa palavra. A lei do feminicídio já tem 5 anos, se não me engano, e faz toda a diferença. Não é um homicídio qualquer, é uma mulher sendo assassinada pela sua condição de ser mulher. Exatamente. E, na maioria das vezes, pelo seu parceiro. Veja que ironia, por alguém que teoricamente diz que a ama. Exatamente. E vai lá e mata. Essa é a grande... assim, é claro que o pior é chegar na morte, né? Mas é tão doloroso, né? Porque a mulher, ela é morta pela pessoa em quem ela confia, pela pessoa em quem ela... né, que ela acha que vai protegê-la e ela proteger aquela pessoa, e aí no final... E eu acho... E geralmente por posse, né, por questão de posse, sentimento de posse, que é o machismo, de novo, do homem que se acha o dono daquela mulher, o chefe daquela mulher, e se ela não me obedece, opa, alguma coisa está errada, né? Então eu acho que a gente, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto jornalista, eu sinto que eu tenho uma missão inclusive de conscientizar as mulheres da importância disso, né? Ainda quando eu falo, porque é triste, mas tem aquelas mulheres que falam assim, ai, que chatice esse assunto. Não, gente, vamos entender, ouve o que eu tenho para te dizer, né? Exatamente. Que eu acho que a gente tem uma missão
de aos pouquinhos e conscientizando mesmo as pessoas, a sociedade como um todo. Que isso é sororidade, né? A gente conscientizar as mulheres, a gente acolher as vítimas, né? A gente olhar para a vizinha, olhar para a colega do lado, né? Ver o que está acontecendo, largar um pouco o celular, olhar para, né, para a companheira que está ali. Ouvir uma mulher gritando no meio da noite e chamar a polícia e discar 180, né? Não no dia seguinte olhar para o elevador pensando, nossa, o que será que aconteceu? Não, essa mulher... Não adianta nada. Ela pode amanhecer morta, né? Sim. Nossa, realmente parabéns por esse trabalho. E o podcast, vocês vão abordar, fala um pouco do seu... Gente, a Mariana, né, 3 filhos, um programa de televisão, um grupo de Facebook e agora um podcast. Não, sendo que o Papo de Mãe está também nas redes sociais, no site, tem podcast do Papo de Mãe também. Eu tenho o Papo de Mãe e tenho esse meu projeto que é feminista, sim, né? Nessa luta pelas mulheres. Às vezes eles se combinam porque tem as mães, tem a maternidade feminista também, que dá outro assunto. Mas, assim, o que eu procuro, eu acredito muito no jornalismo como uma função social e isso aprendi com meu pai, jornalista. Não, gente, a gente vai falar do seu pai. Mas, então, na Olá Podcasts, que é uma plataforma nova que foi lançada agora no começo do ano, que é aliás, acessem Olá Podcasts, dá para baixar pelo celular, é muito legal. É uma plataforma agregadora que tem conteúdo próprio por assinatura, mas tem um conteúdo aberto muito amplo. E esse meu canal Mari Mulher está no conteúdo aberto, eu fiz questão de estar nessa parte aberta, porque eu, como vejo o jornalismo como uma prestação de serviços, eu quero chegar ao maior número possível de pessoas. Esse projeto surgiu de uma experiência que eu tive na Rádio Capital, com o Luiz Carlos Ramos, maravilhoso, jornalista que me chamou, era diretor lá da rádio, me chamou para eu ter um programa de rádio lá, eu tive durante 6 meses. E em 30 anos de TV eu nunca tinha feito rádio, eu adorei. Eu acho que podcast é o grande queridinho do momento, né? As pessoas podem ouvir a qualquer momento, fazendo outras coisas, acho que chega bem. Que baixa, né? E ouve. Então, na Olá Podcasts, procurando por Mari Mulher a partir do dia 5 de março, que é a estreia, o meu objetivo no Mari Mulher é falar de feminismo, falar do feminino, falar dos direitos das mulheres, mas de um jeito sempre muito respeitoso. Nenhuma mulher quer agredir ninguém, o feminismo não está aí para combater, para polarizar, né? Não. Então eu levo mulheres maravilhosas que somam, homens também que participam muito do programa. E isso, assim, já tem vários programas gravados, a Vera Iaconelli participou. Então, não é só falar de feminismo, mas por que não falar de direitos iguais entre homens e mulheres, né? No primeiro programa, eu tenho entrevista com a Maria da Penha e com a comandante Elza Paulina de Souza, que é a primeira mulher a comandar a Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Que legal! Já participaram promotoras, tá? Eu trago muito esse conteúdo, é um debate. E eu convido os ouvintes a este debate também. Eu acho que todo mundo pode aprender. A gente sempre tem muito a aprender. Tem que dialogar, né? Eu acho que a palavra do momento para que a gente consiga sair dessa situação é dialogar. Com responsabilidade. Exatamente. E respeito. E liberdade, acima de tudo. Exatamente, e muito respeito, né, que tem faltado. Mas enfim, agora me fala uma coisa, nosso tempo está acabando. Para encerrar, agora eu quero saber como é ser filha do Ricardo Couto. A Mariana Couto é filha do Ricardo Couto, que é assim um ídolo do jornalismo, né? Ele tem história do jornalismo e da luta pela democratização do país e pelo fim das desigualdades sociais. É um humanista, jornalista humanista. Como é você trazer isso de berço? Adoro essa palavra, humanista. Eu gosto. Eu costumo dizer que eu sou uma filha que tem pai coruja, eu sou filha coruja. Meu pai é uma figura mesmo, eu tenho o maior orgulho de ser filha dele. Não é à toa que eu sou jornalista, não é nunca porque ele tenha me pedido, a gente acho que nunca nem conversou sobre isso,
Mas quando eu era criança, eu ficava tão admirada do meu pai voltar para casa tão cheio de histórias e tão apaixonado, que ele está com 71 anos, quase 72, continua um apaixonado pela profissão, de como ele falava. Isso mesmo que eu acredito, do jornalismo ter uma função social, de como às vezes cada reportagem dele podia ajudar ou mudar a vida de alguém. Eu falava, eu quero fazer isso também. Ou mudar o jeito que o leitor enxerga aquela situação, né? Ou como você, né, poder contar a história real de alguém, que o jornalista é um contador de histórias. Exatamente. Também. E aprendi, assim, muito nessa convivência com meu pai, acho que pelas histórias. O meu pai nunca foi um pai de levar na escola, pegar na escola em reunião de escola, não, dentista, nada. A minha mãe sempre foi muito mais essa cuidadora. Mas o meu pai sempre trouxe muito isso, desse amor pela profissão, que eu desde criança não pensei em ser outra coisa, eu queria ser jornalista, eu só pensava assim, como meu pai trabalha em jornal, eu quero fazer diferente, então eu quero trabalhar em televisão. Aí com 17 anos eu fui ser rádio escuta no SBT, fui pedir emprego lá e estou em TV até hoje, 30 anos, gente. Nunca parei e adoro também. Ai, que delícia. Eu falo que é mal de família, porque o avô do meu pai era jornalista também, meu tio, tenho primos, e agora minha filha mais velha já disse que vai fazer jornalismo. Jura? Ai, meu filho fez jornalismo. Então. Bom, Mariana Couto, eu adorei. Eu fui ser jornalista por causa do seu pai. Ai, que legal. Assim, eu me inspirei muito no Ricardo Couto. Adoro ouvir essas histórias. Então, olha, parabéns pela sua história, parabéns aí pela sua atuação, né, e pela sua ação enquanto mulher, enquanto jornalista, né, eu acho que com certeza é muito importante, é assim que a gente vai mudando as coisas. É verdade. Cada um fazendo mesmo a sua parte, usando a sua voz, o seu espaço e ocupando mais e mais espaços, né? É isso que a gente quer aqui com Feminismos, com o seu podcast, com o Papo de Mãe, com Mari Mulher, estamos todas juntas. Muito obrigada. Obrigada a você, foi um prazer estar aqui. Obrigada por esse espaço aqui que você está me dando também. Nosso, o espaço é nosso. E é isso que você falou, olha, juntas somos mais fortes sim, né? Ótimo, obrigada Mariana. Obrigada a você. O programa Feminismos fica por aqui. E se você gostou dessa entrevista, dá um like e se inscreve no nosso canal, Programa Feminismos. Muito obrigada pela sua companhia.